em Gerações, criada por sociólogos, nos ajuda a entender como as experiências de cada época moldam identidades e comportamentos. Entre elas, a geração Z, nascida entre 1997 e 2010, se destaca. Vivemos a transição do analógico para o digital e crescemos cercados pela cultura pop e pela produção audiovisual em massa. Somos os nativos digitais, engajados em causas sociais, discutindo saúde mental e trazendo à tona debates que outras gerações muitas vezes ignoraram. E tudo aquilo que consumimos, de algum jeito, ajudou a moldar quem somos. Gente, mas é muito engraçado que a nossa geração ela começou vendo de coisas da infância mesmo. Tipo, eu adorava o Quintal da Cultura, Monster High, olha a bonequinha. Eu mandava carta pro Quintal da Cultura. Eu escrevia. Eu acho que nunca chegou. Gente, ligar pro Bom Dia e Companhia 400. Você vê pra porra. Eu estourei já como era? Os créditos. Os créditos. Tinha bola na casa de pai. Gente, TV Globinho, que Butovski, os negócios. Aí aparecia os negócios depois da Fátima Bernarda. Jazz, Guerreiros Wasabi. E na SBT que passava os programas depois das séries, tipo 3 é demais, essas coisas. Meu Deus, ai, gente, eu achava tudo, de verdade. Juro. Ai, por falar em SBT, não dá pra falar em SBT. Mas é melhor, você pode deixar. Não, de jeito nenhum. A guerra de fandoms. A Larissa é a maioral, tá? Ai, todo mundo usava a luvinha da Larissa Manoela, o arquinho da... Eu comprei um turbante em 2015. O turbante! Foi. E tirei uma foto assim e postei no Facebook falando, Gente, a e Isabela. os 15 anos icônicos da Larissa. Hoje é a festa da Cinderela, qual é o meu nome? Gente, essa querida tem quantos livros? Juro, a maior. Ai, gente, eu acho que a gente também foi a última geração a pegar, tipo, música infantil pra caramba, né? Tipo, molecada não é do nosso tempo, mas a gente escutava. Eu escutava muito. DVD. Uma coisa que é legal na nossa geração é isso, porque tem muita coisa aqui que não é da nossa época, Sim, literalmente da nossa época, mas de tanto nossos irmãos, principalmente minhas irmãs, elas eram apaixonadas por novela. Sim. Eu sou apaixonado por novela por conta disso, porque sabe aquele contato de você estar lá com elas assistindo Barbie. Barbie era uma coisa que eu fingia que eu estava assistindo por conta delas, mas não, tava eu lá. Juro, beijos. Não, mas a Xuxa foi uma mãe, cara, de verdade. Gente, eu juro pra vocês, até se botar a Xuxa assim pra eu escutar, eu escuto Eu uma acho boa, e eu danço, eu canto e eu choro adoro que eu também, tenho tem esse muitos detalhe. sobrinhos e quando eles estão assistindo eu fico lá igual uma... Eu era voltada mais Zero sororidade. pras músicas mais de adolescente, porque eu gostava muito do MC Gui, do MC Gui. E aí eu assistia tudo do programa do SBT, do Celso Portiolli, que era Um Dia de Princesa com MC Gui. Quando o MC Gui estourou, porque o clipe que ele fez copiou foi do Justin Bieber. Literalmente. E aí já entra nesse gancho também que eu sou muito belieber. Então, aquele cartaz eu recortei todinho e eu preguei por muitos anos no meu quarto. Então, acho que até com 15 anos eu sinto no meu quarto. Eu tinha o DVD do Justin Bieber. Da Ana, ela cantava a parte da Elsa. E eu lembro que quando a gente era pequena, era sempre algo rosa e roxo. Ou seja, tudo da Barbie, ela sempre era roxa, eu sempre era rosa. E a gente cantava lá. Tinha glitter rosa, glitter roxo, a gente cantava. Gente, o que foi Barbie, a Princesa e a Popstar? Foi tudo. Meu Deus, foi tudo. Dúvidas. Até hoje eu sei cantar aquelas músicas. Sim. Aqui estou, sendo quem eu sou, sou tudo de mim, sei o que quero, lá vou eu, com muita emoção, brilho na escuridão. Podemos até ter vivido a mesma época e compartilhado a mesma tecnologia, mas os gostos, esses são únicos. Quando paramos para pensar cada série que assistimos, youtuber que acompanhamos, música ou novela favorita, tudo isso de um jeito ou de outro estruturou a nossa personalidade. Mais marcante para mim era a forma como, que ainda é um pouco, como as novelas entravam na casa das pessoas, como as pessoas se apossavam naquelas novelas e levavam aqueles personagens, aquela vivência que eles estavam vivendo ali, que não, na verdade não era uma realidade, mas na maioria das vezes as novelas traziam realidade de vidas brasileiras. A Larissa Manoela, o que a Larissa Manoela vestia, o que aquelas crianças faziam, ou então em novelas da Globo, por exemplo, a Elô.
A capinha da Elo ficou super famosa, todo mundo adquiriu aquele modelo, unhas, cabelo, forma de se vestir, tudo que englobava, que vivia aquela novela, as pessoas queriam estar vivendo naquele momento. Porque eu tinha uma rotina, né? Eu ia para a escola, acordava, voltava, ia para o reforço, voltava lá para casa da minha avó, porque minha mãe trabalhava. Então, toda semana, 2 horas da tarde, era lá na frente da televisão assistindo Gotinha de Amor. Eu acho que... toda vez. E também tem outra que tem um espacinho especial também, é mexicana. Tem um espacinho especial que é Cuidado com o Anjo. Que, tipo, essa também marcou assim, a vida da jovem Cauane, que era especial. Algumas que não era para criança assistir, como Rubi, tipo, que é uma coisa assim forte, uma personalidade forte, mas tipo, não vejo um lado só ruim da Rubi, da Teresa. Tipo, elas eram pessoas ambiciosas, mulheres fortes, só que tinha uma questão do tipo, elas levavam essa ambição para o lado ruim, mas tipo, tinha um lado legal nelas que elas queriam vencer na vida, que elas se mostravam, tipo, que elas eram capazes, tipo, a Rubi deixava qualquer pessoa na palma da mão dela, se ela quisesse, e eu acho que isso era interessante, tipo, mostrava a garra e a força da mulher. Eu acho que trouxe um pouquinho disso pra mim, às vezes, quando eu não sou essa Cauane na coitada Holândia. Eu acho que baseado assim na Larissa, no caso na Maria Joaquina, né? Aquela pessoa que tá ali no seu pé, tipo Rubi, o Alessandro, ele vivia no pé dela. Tava ali, disposto por tudo por ela. Todos estavam assim, aos pés dela. Então, acho que esse é o homem ideal. Quando uma mulher é empoderada, para se sentir empoderada e desejada. Como ela tem que ser, né? Quando eu tinha ali 12 anos, que eu estava ali no 7º ano, eu era assim, a mais noveleira, eu não gostava tanto de celular, porque eu tinha uma fissura por televisão. Eu ainda tenho, pode perguntar a Nayara que mora comigo, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ligar a televisão. Eu acredito que quando eu tinha assim, 12 anos, a Malhação, claro, eu assistia as outras, mas acho que a que mais me chamou a atenção foi Seu Lugar no Mundo, que todo mundo rejeitou, porque ela foi logo após a Sonhos. Então, eu acho que, tipo, ela foi um pouco rejeitada. Mas, eu, pessoa que assistiu o enredo todo, a novela toda, tanto que ela teve uma continuação depois. Então, lá na minha volta tinha sprint, tinha todo mundo ficava lá na calçada, todo mundo assistia. Ou então, no Alpende, sabe? Aí, todo mundo assistia a Avenida Brasil. Eu lembro algumas cenas que foram fortes, marcantes na novela, mas, tipo, não é uma coisa muito clara, porque eu acho que foi em 2012. Eu tinha 9 anos, aí eu era já um pouquinho mais velha, mas eu tenho essa lembrança clara, principalmente naquelas partes que era inferno! 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 Eu acho que também no Lixão da Mãe Lucinda, quando foi o primeiro capítulo que a Mel Maia ficou correndo, né? A Nina. Socorro, me leva. Então, acho que quando o Max soltou ela, foi uma cena assim que ficou na memória. Tem outra novela que não era para mim, criança, estar assistindo, que eu realmente era bem mais nova nessa época, que tinha 7 anos, que foi Rebeldes, brasileiro. Tinha tudo de Rebeldes. Essa foi uma das fases também que ficou mais marcada, assim, na memória de Rebeldes. Acho que em 2019 que começou a quebrar tudo na questão das novelas. E quando chegou a pandemia, acho que declinou. Tipo, quando começou essa fase TikTok, Instagram, acho que as pessoas deixaram um pouco de lado a televisão, principalmente. Posso pegar pela minha casa. Eu ainda sou a que ainda assiste mais televisão, mas lá em casa a televisão ficou um pouco assim para ser, sabe, Smart TV. YouTube, Netflix, Prime Video, não ficou mais aquela televisão de assistir na íntegra. Os diretores, produtores, eu acho que eles estão pecando nos enredos da novela, estão distanciando, vão para outro lado que eu acho que não precisa ir. Acho que por exemplo, quando eles estão fazendo reprise, por exemplo, Vale Tudo, agora, Pantanal, quando são enredos passados, novelas passadas,
pode prestar atenção que tem mais tipo um boom na audiência. Mas quando são essas novelas mais agora, atual, que são realmente da íntegra, elas já pegam um gancho diferente e eu acredito que o telespectador não adquire mais esse gancho que como era antigamente. As novelas sempre foram mais do que apenas histórias na TV. Elas ditavam moda, lançavam bordões, criavam até a sensação de pertencimento. E quem não comentava o último capítulo na escola parecia ficar de fora. Até mesmo quem dizia não assistir sabia os nomes dos personagens. As novelas mostravam como a ficção podia transbordar para a vida real. Mas, se a TV tinha essa força, a música então não ficava atrás. One Direction, né? Eu não preciso falar muito. Luan Santana também. Minha paixão. Eles modificaram muito a questão da minha vida, do sentido de como eu levo. Eu acho que quando eu vou estudar, para me manter a calma, para mim conseguir me concentrar, eu escuto muito One Direction, porque eles me levam para uma fase da minha vida em que eu era muito feliz e que, tipo, se eu olhar hoje com a maturidade que eu tenho, como eu era uma criança feliz escutando eles. Luan Santana fala muito sobre a minha maturidade como mulher, e não aceitar muita coisa de homem, de ser uma mulher forte e segura. Eu sinto muito isso nas letras do Luan Santana. Esses 5 aqui modificaram a minha vida e a minha existência em todos os sentidos. Infelizmente a gente perdeu um deles, né? Tipo, tem muita banda voltando, como o RBD voltou ano passado. O Restart está voltando também. Infelizmente, o One Direction não vai voltar por conta de uma fatalidade que aconteceu ano passado. É uma coisa que mexe comigo, porque não é a Iris de 24 anos que chora, é a Iris de 12. E eu vou chorar. Porque não pude conhecer, não teve a oportunidade de estar perto deles. Eu já fui no show do Luan Santana por 2 vezes. E eu choro em todos. Nas 2 vezes que eu fui, eu chorei muito. E eu queria ter essa experiência com o One Direction também, que eu nunca vou ter. Mas que, tipo, mesmo eu escutando as músicas, eu choro, eu me emociono, ainda como se fosse uma criança. Tipo, a minha emoção por eles não muda. Eu me sinto abraçada pelas letras, pelos vídeos. Não sei inglês. Eu não sei inglês. Então eu canto da minha maneira. E tem vários vídeos deles brincando e tudo. E eu não sei o que eles falam, mas eu tô rindo de todos. E era isso, tipo, eu ser pequena e não entender o que eles estavam falando. E eu ri junto com eles. Ou você era RBD ou você era High School Musical. Então, tipo assim, você não podia escolher. Eu gosto dos dois. Não, ou era um ou era outro. E você tem que dar sempre a sua opinião. E quando você não assistia a novela, ou seja, você perdia, porque hoje em dia a gente tem o YouTube para você reprisar, o Globoplay, o SBT. Naquele tempo não tinha. Fã já é uma coisa tipo assim, de você mostrar toda a sua paixão pelo artista. E quando você junta com outros, você tá botando tudo ali. O foco era você assistir a novela para poder conversar com suas amigas no dia seguinte sobre o episódio. E hoje você vê que era uma novela tão pesada. E a gente assistindo com, tipo, minhas primas com 7, 10 anos e eu com 5, assistindo a novela. Com o Miguel, era muito pesado, dele empurrar ela no penhasco, e você fica assim, o Diego sequestrar a Roberta, e você ficava, gente, eu assistia isso quando eu era criança, e achava lindo, romântico, a gente romantizava muito. Tudo que tem aqui nessa mesa, cada DVD, cada figurinha que você guarda, é caloroso. Então, a volta do RBD trouxe muita esperança para muita gente. Pessoas que não tiveram a oportunidade de ver o RBD puderam ver em 2023. Eu acho que a RBD ela foi um marco muito importante para a vida de muita gente. O Poncho, sim, fez muita falta na live, nos shows. Foi a última banda a fazer sucesso antes das redes sociais, tipo YouTube. A banda finalizou em 2009. Se eu não me engano, foi quando o YouTube também fez muito sucesso, né? Tipo, com as postagens de vídeo e tudo. Foi quando cresceram as bandas Luan Santana,
Em 2010 veio One Direction, com os clipes dos cantores Katy Perry, Britney Spears também, com os vídeos dela. Por mais que tipo, tivesse as loucuras e todas as polêmicas, teve o alcance dos vídeos dela, né? Que a gente podia assistir, que tudo a gente assistia na televisão, com o canal MTV. Então, tipo, com o estouro do YouTube, a gente podia assistir os vídeos todos tranquilos e de graça. Por mais que tivesse a distância, você se sentia acolhido. E cada letra de música, cada palavra dele, cada atitude podia te machucar, podia arrancar um sorriso, mas você não deixava de gostar dele. Eu acho que eu acompanhei muito o Justin Bieber só no primeiro CD dele, que foi o que estourou mais. Eu não concordo com muita coisa que ele fez. Eu acho que, tipo, aos poucos eu fui deixando de gostar mais dele, porque eu não concordava com certas atitudes. A fase dele com a Selena Gomez foi uma bomba e o término deles foi um estouro. Os clipes da Vivo era tudo que você tinha quando o YouTube lançou, né? Você conseguia assistir tudo. Era literalmente tipo uma MTV, só que no YouTube. Katy Perry, Ariana Grande, Avril Lavigne também. Tinha a Miley Cyrus também, que não sei falar o nome, perdão. O calor que você sente por um cantor, o amor, toda a dedicação de você, tipo, você chegar e ter um pôster dele e você saber todas as... Não precisa você saber todas as letras, porque pra você ser fã, você não precisa conhecer todas as músicas. Eu acho que você precisa entender o que o artista quer passar pra você. A música tem o poder de criar identidades. Cada batida, cada refrão, dizia muito mais do que se escutava, revelava quem éramos e com quem andávamos. A trilha sonora da nossa vida é também a trilha sonora da nossa geração. E quando pensamos em identidade, é impossível não lembrar do espaço que mais nos deixou ser quem a gente quisesse, o YouTube. Eu acho que eu comecei a consumir o YouTube quando eu era criança, assim, acho que eu tinha uns 8 anos, que eu lembro. E acho que o primeiro canal que eu lembro que eu comecei a acompanhar foi o Manual do Mundo. Então eu era criança meio nerd. Eu gostava muito de coisas de curiosidade, de experimento. Na TV eu lembro que eu assistia muito Arte Ataque. E aí eu acho que quando migrou para a internet, foi um dos primeiros canais assim que eu comecei a assistir. Então eu gostava muito de coisas que mexessem com criatividade. Eu lembro até hoje, assim, foi um momento muito importante para mim. Eu estava lá rodando no YouTube. E aí, eu passando, acho que isso era 2015, era 2016, e aí era assim, os filmes mais esperados de 2016. E aí, aleatoriamente, eu cliquei, e aí eu lembro que era o canal Pipocando. Aquilo foi um marco para mim, porque hoje eu trabalho com audiovisual. Naquela época, eu ainda não conhecia tanto a linguagem do cinema, mas aquilo foi muito importante para mim, porque foi um canal que falava sobre cinema, e eu acho que foi assim, a porta de entrada para eu aprender um pouco sobre esse universo. Então, eu acho que a partir disso eu comecei a consumir muitos canais que falavam sobre cinema. Então, tinha o Pipocando, tinha o Omelete TV. Eu lembro que tinha um bloco nesse Omelete TV que era o Bloco X, que eram só mulheres falando sobre cinema. Então, isso foi uma referência muito importante para mim. Quando eu tinha ali uns 15, 16 anos, que eu fui começando a entender também um pouco da minha sexualidade, a gente não tinha muitas referências de mulheres que falavam sobre ficar com outras mulheres. A gente tinha muitas mulheres hétero criando naquela época e falando sobre isso, sobre suas vivências, mas eu acho que sempre foi uma carência para nós, mulheres sáficas, lésbicas, que, enfim, tivesse esse tipo de conteúdo. E aí eu lembro de alguns canais que tinham a Lu e Ponto. Tinha um canal que era muito legal, que era o Apartamento 202, que eram mulheres, várias amigas que falavam sobre suas experiências. E aí, nessa fase, eu comecei a procurar canais que falassem sobre isso. Eu lembro que teve uma fase, assim, que eu gostava de assistir o Felipe Neto. E aí, eu lembro que teve até estava tendo um evento do Multishow, eu acho que era... Enfim, e eles reuniram vários youtubers ali. E aí, era muito interessante, assim, de acompanhar as tretas, e aí um falava mal do outro, e você ficava tentando descobrir quem era que falava aquilo, não sei o quê. Então, eu acho que foi esse ano
E também tinha muitos youtubers, né? Acho que realmente teve essa era de ouro, só que acho que com o Instagram, com o TikTok, o YouTube meio que deu uma decaída, assim, foi... O YouTube foi a grande vitrine em que muitas pessoas comuns viraram referência. Canais, memes, influenciadores, eles mudaram nossa forma de falar, de rir e até de sonhar. Foi ali que muitos viram que podiam criar e se expressar sem precisar de uma TV. O YouTube reconfigurou uma linguagem inteira, mas não foi só ele. As séries e os filmes também ajudaram a criar esse mosaico de influências. Assim, Sex and the City, ela é uma série antiga, né? Ela é ali final dos anos 90, início dos anos 2000. E ela é mais voltada para o público feminino, né? Os problemas que tem na série são mais para mulheres. Porém, eu sinto que Sex and the City, ele consegue conversar com vários tipos de pessoas, sabe? É óbvio que é mais centrado em pessoas brancas, né? Pessoas brancas, mulheres, classe média alta. Mas são tipos de problemas que podem ocorrer com várias pessoas. Depois que eu comecei a assistir, eu senti que sexo não precisava ser um tabu, entendeu? Na série, sexo é falado bem abertamente, né? Elas já são mulheres de 35, 40 anos, mas com uma linguagem bem fácil. A nossa geração, ela já é uma geração que é bem mais aberta, por exemplo, para o sexo, né? Para falar sobre sexo. Mas séries como essas, né, que trouxeram sexo tão escancarado e ali nos anos 2000, eu sinto que ajudaram, sabe? Tem outras séries que, assim, não falam diretamente sobre sexo, mas que também foram ajudando a desconstruir tabus, tipo Gossip Girl, né, que é também de elite, mas traz vários problemas, enfim, Friends também, né, Friends ela ali final dos anos 90 e traz problemas da vida adulta, questões, então várias séries, eu sinto que o audiovisual trouxe isso para a nossa geração de sexo e que é saudável falar sobre sexo, principalmente com seus amigos, porque você entende que não é só você que passa por aquilo. Tem um episódio que a Samantha, ela tá sofrendo porque o namorado dela tem um pau pequeno. Eu não sei se isso vai entrar. Mas, tipo assim, questões, por exemplo, sobre orgasmo feminino, sobre fetiche, enfim, questões sexuais que, tipo assim, lá são para mulheres mais velhas, mas que hoje meninas, meninos, enfim, mais jovens consomem, que isso é muito comum, entendeu? É muito normal falar sobre isso. Então, acho que a série, ela veio para ajudar a quebrar um pouco, sabe, desse estereótipo do sexo. Pois é, gente, no fim, todo mundo carrega uma coleção de memórias que vão desde músicas que não saem da cabeça até novelas, filmes e séries que moldaram a nossa infância e a nossa adolescência. E tudo isso contribuiu para a construção de quem nós somos hoje.